Louvamos a Deus por este dia tão especial, por estarmos reunidos na sua santa presença. Agradecemos também ao nosso muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos autorizou estar aqui. Também agradecendo ao nosso pastor Josias Clementino. Eu sempre chamo ele de meu pastor, como a irmã Débora falou. Nós fomos pastoreados por ele ali em Carpina. E eu estava hoje em casa comentando que há quase 17 anos atrás, ou 16, eu não sei o exato, o pastor Josias era nosso pastor ali em Carpina. Eu comecei a cooperar na escala de cultos, foi ele que me deu esta oportunidade. Eu, jovem, solteiro, de uma pequena congregação chamada Coab, já no finalzinho da cidade de Carpina. No dia do aniversário dele, saímos no jogral e ele disse: o senhor tem voz de pregador. E começamos cooperando na lista de culto local, carregando um caixa nas costas e dirigindo o culto, às vezes, com 2 pessoas. E o pastor José disse assim: se não tiver ninguém, pregue para as cadeiras. E isso eu tenho feito, pastor, lá em São Joaquim do Monte, incentivando os obreiros mais jovens. Mas, como eu disse, há aproximadamente 17 anos, o pastor local aqui de Palmares era o pastor Francisco Eurico. Eu era auxiliar de trabalho já oficial, e eu sentei neste púlpito. O pastor Josias me enviou, tendo a honra de o representar, e hoje eu estava dizendo: mas Deus, como o Senhor faz? Só o Senhor é Deus. Prazer rever os presbíteros da igreja que estão à minha retaguarda também. Nosso amigo Wellington, servo de Deus. Queridos, sem mais delongas, como nos autoriza o nosso pastor, eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Quero pedir aos santos que oreis por nós, para que Deus nos conceda a sua graça, a sua misericórdia. E eu sempre digo: se Deus quiser nos usar, eis-me aqui. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Os irmãos orem por nós e tenham paciência. Capítulo 1, versículo 1 diz: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a ciência e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração
não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, quando o pastor entrou em contato comigo, eu fiquei pedindo a Deus uma palavra para trazer para os jovens da casa do Senhor, e não me veio um outro personagem, nem um outro tema que não fosse Daniel. Ainda orei a Deus e pedindo e lutando, mas se fôssemos colocar um tema na nossa reflexão nesta tarde, eu pediria para todos os jovens principalmente, né? Repetir comigo: Daniel, um jovem que influenciou um reino. Pode ser melhor, diga comigo: Daniel. Pastor, me permita aqui rapidinho fazer uma dica. Eu vou pedir às meninas para ver quem tem mais potência na voz, né? Vamos pedir às jovens e depois os rapazes. Vamos lá: Daniel, um jovem que influenciou um reino. Agora vamos ver os rapazes. Diga: Daniel. Daniel, um jovem que influenciou um reino. Queridos, muito obrigado. Senhor pastor. É um exército de voz, o pastor está dizendo, né? A voz mais pesada. Queridos irmãos, a história do profeta Daniel é muito conhecida da amada igreja do Senhor, e nós pesquisando um pouco, eu coloquei este tema, eu até anotei, assim que me veio à mente, eu anotei, e pedindo a Deus graça, nós fomos pesquisar, e na história dos Estados Unidos da América, consta que no ano de 1787, a Assembleia Constitucional Norte-Americana reuniu-se na Filadélfia, preste atenção, só uma introdução, para desenvolver um sistema de governo. Isto se deu em maio. Chegando ao mês de julho, viu-se que não conseguiram progresso, não conseguiu andar para frente. Então, Benjamin Franklin, que é o fundador dos Estados Unidos, pôs-se em pé, diz a história, e dirigiu-se ao presidente da Assembleia, que então era George Washington, e dentre outras coisas ele disse: meu senhor, convide sacerdotes, a história diz clérigos, né? Convidem sacerdotes, homens que venham para a Assembleia e eles ponham-se a orar para que o Deus do céu nos traga iluminação para a criação dos Estados Unidos da América. Mas pastor, por que o senhor está dizendo? Você vai me entender. Diz a história que eles não tiveram condições, porque isso lhe causaria um custo alto, mas mesmo sem ser crente, mesmo sem ser servo de Deus, aquele homem acreditava que há um Deus nos céus que rege não somente os céus, mas rege também a história da terra. Você pode dizer amém? Diga comigo: o Deus dos céus rege também a terra. Foi-se dado início à história dos Estados Unidos da América. Alguém, mesmo sem ser cristão, acreditando em Deus, convidou alguém que orasse. O patriarca, o nosso pai da fé, Abraão, ele certa vez declarou no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 25, que Deus é o juiz de toda a terra. Abraão afirmou que Deus é o juiz de toda a terra. O rei Ezequias orou certa vez, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, ele disse: tu somente
és Deus de todos os reinos da terra. No tempo de Daniel, o rei Nabucodonosor veio a entender isso de uma forma muito difícil. A Bíblia nos diz que o seu coração se eleva, ele se acha muito grande, e logo Deus tratou de ensinar de uma forma difícil para ele aprender. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, por gentileza, Daniel capítulo 4, versículo 32. Alguns teólogos dizem que este é o versículo-chave, outros dizem que ele muda os tempos e as horas, mas você, por favor, abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 4, versículo de número 32. Vamos ler todos juntos? E serás tirado dentre os homens, será com os fartião comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Quando voltamos ao capítulo 1 do profeta Daniel, a Bíblia nos diz que o próprio Deus deu vitória a Nabucodonosor. Parece um paradoxo, parece que é um tanto quanto discrepante, mas está escrito que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 2 diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa, ou na casa do tesouro do seu Deus. Deus entrega a Joaquim, que era o rei cristão, que era o servo de Deus, mas estava vivendo um momento complicado, adverso, e como não é tão diferente hoje, nós vivemos em uma era de perca de valores, de identidade. E quando eu vinha no caminho, com o advento da internet, a globalização, parece que as culturas estão, as culturas estão meio que se perdendo. Às vezes a gente encontra uma barraquinha de cachorro quente, mas antigamente era muito moda botar assim, hot dog. Não sei se aqui em Palmares tinha, mas lá em Carpina tinha hot dog. Aí tem um desenho de um cachorro, um pão, uma salsicinha no meio, hot dog. Hambúrguer, né? E a gente quer ser meio que americanizado. Mas naquela época, dado as distâncias, não se tinha comunicação tão rápida, ao vivo, assim, né? As coisas demoravam a chegar. Joaquim estava lá e era o rei de Judá, era o servo que Deus tinha permitido que ele estivesse no poder, mas as coisas em Judá não andavam muito bem, a casa já não estava tão organizada, os fiéis já não eram tão fiéis assim. Então Deus permite que Nabucodonosor, um rei incrédulo, ímpio, sitie aquele povo e pega aqueles utensílios da casa de Deus e leva para um tempo pagão. Mas eu louvo a Deus que enquanto aquele rei pensava que estava prevalecendo, eu gosto sempre de dizer, Deus não é pego de surpresa. Deus tem sempre uma saída. Você pode dizer para o jovem assim, Deus tem uma saída. Diga bem forte assim, Deus tem uma saída. Leva-se o tesouro, leva-se os vasos, leva-se os utensílios, mas aquele rei achou pouco. Aí ele diz para o chefe dos eunucos, olha Aspenaz, pega também uns príncipes, pega também da linhagem real. E eu estava pensando,
Que rei exigente. Me permita, pastor. Se fosse hoje, muitos de nós não teríamos acesso à Babilônia. Porque o rei não queria qualquer um. E deixa eu dizer, era um rei ímpio. Mas volte o seu olhar à Bíblia, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 4. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Eu queria que o jovem me ajudasse. Que trouxesse alguns dos filhos e da linhagem e dos... Permita com todo respeito, meu pastor Josias. Tem alguém aqui filho de rei? Tem algum nobre aqui? Tem alguém aqui da linhagem real? Queridos, se eu fosse você, eu dava uma glória a Deus por isso. Vamos ler o versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito, formosos de... Eu não vou entrar nem nesse mérito. Sem defeito, bonito, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no... Ô irmão, a gente às vezes tem só um quarto dividido com uma cortina assim no meio. Às vezes um quarto, eu não sei aqui, né? Mas quando eu cresci, a gente tinha tanto irmão que não tinha lugar para botar cama para todo mundo. Aí um dormia na sala, outro dormia na cozinha. Eu não sei se aqui em Palmares, graças a Deus, não tem. Mas veja o nível de exigência do rei. Jovens sem defeito, de origem real, instruído em ciência, sabedoria, e que tivessem habilidades para viver no palácio. Aí ele diz, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia. Eu sou de Carpina. E quando eu morava em Carpina, lá a gente dizia que o povo de Caruaru para cima, o agrestino, fala cantando. Quando eu cheguei em Tupanatinga, que fui cooperar com o meu pastor, e o povo lá, alguns crentes, mas pastor, o senhor fala cantando. Esse é o sotaque de Recife. E eu olhava para eles e eu disse, quem fala cantando é vocês. E a gente ficou naquela coisa, mas eu acho que com 15 dias eu já estava falando feito agrestino. Eu já falo feito vocês. Ainda que aqui é Mataçu. Quando eu chego em Tupanatinga, o povo diz assim, mas o povo lá de Recife fala cantando. Por que o senhor está dizendo isso? O rei tira eles de Judá, tira de Jerusalém, coloca eles para fazer um curso intensivo, e a língua ia ser mudada. Como é que a gente conhece o nordestino? Pelo sotaque. Tem gente que vai para São Paulo, nordestino, desculpe, não é uma crítica, mas eu conheço gente que vai para São Paulo, aí passa 15 dias lá, aí quando volta, diz, Pai do Senhor, irmão. Vocês conhecem alguém que fala assim? Olha a porta. Cuidado na porta, irmão. Ó, o irmão está gordo, hein? Nordestino não é assim. Mas tinha um porquê, jovem. Tinha um motivo, o rei não estava fazendo aquilo de graça. Me permita, enquanto eu meditava, até o sotaque de Judá, até a herança, para que eles apagassem da memória. E eu vim lá de São Joaquim do Monte te trazer uma palavra de Deus nesta tarde. Deus vai te conservar do jeito que Ele quer. Aleluia. O rei disse assim, olha, traz eles. Primeiro faz uma seleção. Primeiro coloca aí uns candidatos, bota só os aprovados.
Quando se vai procurar um emprego hoje em dia, aí diz assim, tem que ter boa oratória, tem que ter experiência, tem que ter título, tem que ser bom de trabalhar em equipe. E hoje em dia não se chama mais funcionário, eu acho interessante, né? Parece que eu estou muito tempo, mas é cooperadores. Hoje nós somos uma família, mas tem que saber mexer no computador, tem que lidar bem com a equipe, tem que ter disponibilidade de horário e tem que ter toda a flexibilidade. O rei não foi diferente. Ele disse, olha, eu quero jovens somente tudo alinhado. Tinha um padrão. Assim como o mundo ainda tem um padrão, a igreja tem o seu padrão. Diga amém. Diga, Deus tem um padrão. Diga, a igreja tem um padrão. Ele diz assim, eu quero da linhagem real. Traz esses crentes para cá. Eu vou fazer uma lavagem cerebral na cabeça dele. Eu vou tirar a cultura deles da cabeça dele. Eu vou tirar as memórias dele. É isso que o diabo tenta fazer com a gente. É o diabo investindo lá e a igreja investindo aqui. É o diabo querendo tirar lá. Aí Deus usa o pastor, marca um encontro jovem. Você veio preparado. O Espírito Santo já está abrindo a tua mente. E você está recebendo do céu nesta tarde. Para que o padrão divino seja conservado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem todos passaram pelo crivo do rei. E é claro que o autor do livro, ele não se ateve. Algumas pesquisas rápidas dizem que levaram naquela leva, que tiveram outras, naquela leva foram levados aproximadamente 4.000 príncipes. Mas por que o profeta só fala de 4? Eu vinha pensando muito mesmo. Desde que eu me converti, o pastor Josias foi meu segundo pastor. Muitos começaram comigo. Alguns diziam assim, não precisa disso não. Me permita, pastor. Mas não é desse jeito, não. Tem nada a ver. Para que esse exagero? Mas quando eu aceitei Jesus, era uma coisa que eu dizia assim, Deus, eu não quero ser um crente qualquer. Eu nunca pensei que eu estaria ao lado do pastor, eu já comuniquei outras vezes com ele. É uma honra, um orgulho com os presbíteros da igreja. Eu nunca pensei na minha vida. Mas eu não queria ser um crente qualquer. Eu queria ser um crente que tivesse a cabeça dentro do céu. Eu queria conhecer os mistérios de Deus. Eu ia almoçar e eu dizia assim, Jesus me batiza no Espírito Santo. Eu ia tomar banho, irmão. Eu lá dentro do banho, Jesus me batiza no Espírito Santo. Eu trabalhava entregando móvel em cima do caminhão. As lágrimas caindo, eu cantando. E eu dizia, Jesus me enche da tua presença. Me faz um vaso para a tua honra. Somente eu de crente na minha casa. Já fazia 10 anos que eu trabalhava e toda a equipe da loja que eu trabalhava era testemunha de Jeová. Eu me trancava muitas vezes dentro do banheiro da loja, bem apertadinho. Tinha uma oficina de móveis, de estofado, muitos homens usavam. Você imagina como estava o banheiro. Mas eu pegava um papel higiênico, enxugava a tampa, dobrava o joelho naquele banheiro, quando a prova era grande, e eu dizia assim, Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, e hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. O rei determina a ração, mas você come se você quiser. O rei quer tirar a tua linguagem de crente, mas você só perde o sotaque do céu se quiser. Nesta tarde já chama o amigo Espírito Santo e vai dizendo assim, ô amigo Espírito Santo, eu sinto Jesus nesta tarde aqui. Porque às vezes, irmãos, quando eu olho para o padrão imposto por aquele rei ímpio,
Eu já aprendi faz um tempo que Deus não escolhe qualquer coisa. Às vezes a gente fica com demagogia. Ah, Deus escolhe o menor. Ah, Deus quer o pequeno. Ah, Davi era o esquecido. Deixa a tua besteira. Desculpa a colocação. Aquele rei buscava qualidades que saltavam os olhos. O mundo aí fora diz assim, a primeira impressão é que fica. O chefe dos eunucos olhava, aí dizia, você serve, você serve, você serve, você serve, você serve, você serve. Agora tem qualidades, irmão, que só o tempo revela. Que precisa ser investigado com mais minuciosidade. Hoje é filtro, né? Não é filtro que chama no celular, né? A gente às vezes vê uma pessoa, gente, isso é fulano, não, parece outra, deu uma reformada. Isso é fulano, menino, como está novo. Inteligência artificial. Outro dia meu filho disse, ô papai, isso é inteligência artificial. Ô irmão, quem é feio fica bonito, mas com rei não, era prova real. Quem é bonito fica, quem é feio é reprovado. Olha, com defeito não presta, não serve. Aí ele nem sabia, no meio daquele povo, aí Deus infiltrou Daniel. Aí disse assim, não sabe nem quem tu está levando para o teu reino. Mas nesta história, nesta complicação, eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou operar. Aí Daniel foi lá, irmãos. Eu acho que Daniel não tinha defeito. Eu penso que Ananias não tinha, Misael não tinha. E foi lá no meio. As qualidades visíveis saltaram aos olhos. E temos que tomar cuidado, os jovens principalmente, né? Guarde-me o Senhor, não vem da doutrina, não. Mas às vezes o rapaz olha assim para uma moça, a moça tão bonitinha, né? Na igreja, eita Deus, será que essa é a minha bênção? A moça olha para o rapaz assim, eita como ele é bonito, olha, será que essa é a minha bênção? Cuidado, pede àquele que examina os corações para abrir os teus olhos. Até profeta se engana. Que é isso, pastor? Eu estava em casa. Aí, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai lá à casa de Jessé, o belemita. Samuel era profeta ou não era? Era ou não era, jovens? Samuel foi lá porque Deus mandou ou não foi? Mas Samuel se enganou ou não se enganou? Lá vem Eliabe, irmão. O profeta gritou, disse, olha, eu vim sacrificar. Aí eu penso que o pai disse, corre todo mundo, faz a barba, se apronta, bota a meia da roupa. O homem de Deus está aqui, ele vai escolher o rei. Eu vim dizer que Deus está meio triste com o rei que está aí. E o rei está aqui dentro de casa. Aí ele procurou a melhor roupa, o melhor sapato, se aprontou. E lá, e a Bíblia diz que era formoso. Aí o profeta deu um pinote e disse, esse é o rei. Mas Deus tem um freio no céu. E quando o profeta se passa, Deus segura. Às vezes o profeta se passa e Deus segura. Ei, Samuel. Ele disse, está de mim, diante de mim, o rei. É esse, Deus. Não, ei, pastor, tenha calma. Não é esse não. Tenha calma. Ele tem qualidade, mas são visíveis. Oh glória, tem coisa que Deus guarda só para Ele, é só dele, Ele não dá a ninguém. Você pode querer, você pode até dizer que tem, mas tenha calma, Samuel, não, senta. Passou Samar, passou os filhos, passou todos. Eu penso que ele ficou triste, o bichinho se enganou tantas vezes. E disse, esse é o rei, não é não, senta, esse é o rei, não é não. Aí quando passou, ele disse, eita, acabou-se. Permita para pegar o gancho que eu disse que às vezes, Deus quer o menor. Às vezes, veja se é menor mesmo, bota só segura ele um pouquinho assim para ver se ele é menor mesmo, né? Vamos ver se ele é menor, se ele é humilde. Eu sou humilde, irmão. Quem é humilde não diz não. Se você é humilde, fique caladinho.
A sua humildade vai falar por você. O que Deus tem contigo vai falar por si só. Não precisa abrir muita boca, não. Acabaram-se o mancebo, aí disse, não. Falta um. Está onde? Está no campo. Ele está fazendo o quê? Está cuidando das ovelhas. Irmão, se eu fosse no lugar de Davi, eu estava enraivado. Os outros tudo em casa e eu lá trabalhando. Quem já cuidou de cabra sabe o odor que cabra tem. Eu já criei. Se for o bode, pior ainda. Ele estava cuidando das ovelhas. Escute aqui. Davi não era qualquer um. E eu vim trazer esta palavra ao teu coração. Eu quero te dizer com toda a convicção da minha alma. Você não é um qualquer. Você pode pegar, o senhor me permite, pastor? Pegue na mão desse irmão aí que está do seu lado. Diga para ele, olhe no olho dele. Mas diga de verdade, irmão. Eu até anotei na minha Bíblia. Diga assim, olha, você não é um qualquer. Abra a tua boca aí para receber de Deus nesta tarde. Recebe de Deus uma graça. Recebe de Deus uma graça. Está descendo uma graça sobre a tua vida. Nesta tarde, alguém quer te fazer pensar que tu és um qualquer. Você não é um qualquer. Davi chega. Está lá no capítulo 15, né? 16, 1 Samuel. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vai lá em Samuel e diz assim, levanta-te e unge-o, porque este mesmo o é. Há pelo menos 7 qualidades em Davi, 7 qualidades. Deus não escolheu Davi porque ele era pequenininho, baixinho. Irmão, Deus ganha sozinho. Sozinho Deus é campeão. Sem ninguém Deus ganha. Deus é tão bom que compartilha. Se eu vou ganhar, era o que ele disse a Moisés, Moisés, eu vou ganhar de Faraó, querendo ele ou não, eu ganho. E se você quiser, Moisés, eu vou te deixar partilhar da vitória. Agora, se não quiser, eu ganho sozinho, Moisés. Jovem, moços, moças, Deus quer te usar. Você crê nisto? Deus quer te usar. Deus quer te usar, aproveita. Aproveita e diz a Deus assim nesta tarde, eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Eu vou me gastar. Eu vou me gastar. Mas a Bíblia diz que ele, o presbítero leu, sabia tocar. Era animoso, irmão. Ô, irmão, que coisa ruim é estar perto de crente desanimado. Animado, desanimado, irmão. Só se tiver chamado, amigo. Você diz, vamos para frente. Não, mas não vou não. Bora não. Davi não era assim, não. Quando Saul esmoreceu, quando o gigante Golias afrontou todo mundo, até o rei, que tinha um exército à sua disposição, estava desfalecendo. Aí Davi se levantou, porque Davi era animoso. Não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou lutar com esse filisteu. Você não é um qualquer.
Talvez dentro da sua casa pode ser que alguém nunca proferiu um elogio, uma palavra de ânimo. Talvez alguém lá na tua família assim, você vai ser o que não presta, que a tua vida será fadada ao fracasso, que você não vai vencer. Mas eu quero repreender essa voz do inferno e ser profeta de Deus nesta tarde e dizer assim: eu vou te fazer triunfar, eu vou te fazer vencer, eu vou te usar na terra, eu vou te usar para influenciar este reino. Levanta a tua mão assim para o céu, levanta a tua mão para o céu. Enquanto tu levanta a tua mão, vai adorando a Deus aí, abre a tua boca nesta tarde. Você não é um qualquer, não. Você não é um qualquer. Deus sabe por que te salvou. Deus sabe o que Ele tem contigo. O rei determina a ração. O rei troca o idioma. O rei extrai ele da cultura deles. Mas que crente tremendo é Daniel, irmãos. Que crente maravilhoso. Uma cultura pagã, deuses estranhos, orgias, pecados. Se lá em Judá, se lá em Jerusalém já estava complicado, imagina trazendo ele para cá. Muda a fala, muda o nome, muda as vestes, muda a ração, muda tudo. Mas Daniel, se Daniel vivesse hoje no século 21, eu penso que ele ia sofrer muito. Pastor, por quê? Porque Daniel não estava preocupado com likes. Daniel não estava preocupado com popularidade. Daniel não estava querendo ganhar muitos seguidores. Era um grupo de 4. 4 amigos. Mas falavam a mesma linguagem. Eu precisei de amigos assim. Por vezes a fé estava lá embaixo. Mas chegava alguém na minha casa e disse: vamos para o ciclo de oração? Eu saía, pastor, lá de Coab para Tabocas a pé. Vamos para a oração da mocidade lá em Limeira. Vamos embora. Procura amigos que te aproximem de Deus. Talvez ele não seja o mais popular, porque ele vai querer ser correto, vai querer andar certo, vai botar o freio em ti, vai dizer assim: olha, não vai por esse caminho não, este caminho aí vai te levar à perdição. Daniel era um jovem centrado. E quando o rei determinou a ração, e diz que na cultura pagã, antes de oferecer aos convidados, aos presentes, toda a comida era sacrificada aos ídolos. E Daniel chama o chefe dos eunucos e diz para ele assim: olha, eu peço-te, eu quero comer verdura e água. E eu digo, meu Deus do céu. Talvez hoje para ser fitness, né? Chama que fitness, né? Que chama, né? Fitness. Aí não come pizza, não come hambúrguer, não come coxinha, não come cachorro quente. Ô irmão, e para ser cheio? E para ser usado por Deus? E para que Deus dê graça? E para que Deus batize no Espírito Santo? E para que Deus lhe dê dom de profecia? Deus ainda fala? Deus ainda fala? Deus ainda usa? Deus ainda revela? Mas quem está pedindo? Quem quer? 4.000 jovens, mas 4 sensíveis à voz de Deus, dizem: olha, eu não vou comer, eu não vou beber. E você vai comer o quê? Legumes e água. Legumes e água. 10 dias.
Eu fiquei pensando mesmo, 10 dias comendo. A pessoa comer chuchu com água. Beterraba com água. Cenoura com água. Ainda fosse um girimum, irmão, que já é mais docinho. Batatinha com água. Lá vinha aquele homem incrédulo que já tinha sacrificado a comida, mas ali tem 4 crentes que não comem isso não. E eles vão comer o quê? Ele vai comer chuchu com água. E de noite chuchu com água. E de manhã chuchu com água. E no outro dia chuchu com água. É quantos dias? 10 dias. Aqueles crentes é doido. E a gente é doido mesmo, irmão. Paulo disse: aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Daniel, que foi aqui, ó, chuchu e água. Misael, chuchu e água. 10 dias se passaram. Aí era o dia da prova. Como já disse o cantor aqui, né? Era a prova do rei. O rei ia experimentar quem era que tinha mais habilidade, porque tinha uma hierarquia naquele reino. Você pensa que aquele rei era besta? Ele procurou os nobres, os inteligentes, para fortalecer o seu reinado. Tem gente aí que é tão usado pelo diabo. Tem gente aí fora que é tão usado pelo diabo. E me permita, eu não vou dizer aqui, talvez, tem gente aí que tem mais seguidores do que a população do Brasil. Mas é promiscuidade pura, pecado puro, perversidão pura. E muitas pessoas entram pelo mesmo caminho, porque são influencers. Quando a gente vai, aí só ele quer ser crentão demais, rapaz. Um dia, uma jovem olhou para mim e comentou com a minha esposa hoje. Ela disse: se ele é muito crente. A gente já estava conversando, ela nem sabia. Ué, tu viu fulaninho, é tão bonitinho ele, mas ele é muito crentão, veste 2 camisas, hoje quero não. Mas nós estamos aqui para agradar o dono dos céus. Você pode dizer amém? Depois de 10 dias, irmão, chegou o chefe dos eunucos. Quando ele olhou para Daniel, quando ele olhou para Ananias, quando ele olhou para Azarias, a Bíblia diz que eles estavam mais gordos. E gordura aí não é sinal de obesidade, não. Estavam mais bem cuidados. Eu penso que naquele legume Deus colocava todos os nutrientes, todas as vitaminas, porque Deus não perde para ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não perde para ninguém. Deus não vai te perder para o diabo, não. Ainda que ele te mantenha com legumes, mas alguém vai olhar para você e vai ter que admitir: Deus cuida bem dela, Deus cuida bem dele. Adora a Deus aí, jovem. Deus vai cuidar bem de você. E alguém vai admitir: olha como ela está. Eita, tu visse ele. O que é que ele está fazendo? É um propósito. É um propósito. Ele assentou no coração. E assentar aí não é acomodar-se não, viu? Assentar é prender. Oh glória, como eu sinto Jesus nesta tarde, neste encontro jovem, agosto de 2024, Deus quer que jovens aqui de Palmares prendam no coração e digam assim: eu não vou me contaminar, 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 eu não vou me contaminar. Escuta. Eu conheci uma pessoa que queria passar em medicina.
E um dia fomos visitar, é uma família de crente, eu com minha esposa e minha família. Eu cheguei na casa dessa pessoa, no banheiro tinha um bocado de ofício impresso com fórmulas. E quando era na cozinha, cheio de fórmula impressa, e na sala cheio de fórmula impressa. Aí eu perguntei para a mãe, eu disse, o que é isso aí? É porque ela está fazendo cursinho, e ela quer que fique gravado em todo lugar que passa, porque quando ela olha, ela lembra de uma fórmula, ela lembra de uma solução. E ali aquela moça procurava fixar na cabeça dela o que era necessário para se passar no curso de medicina. Daniel não queria ser somente alguém influente naquele reino. Daniel não queria somente um cargo num alto esquadrão do reino de Nabucodonosor. Não, Daniel queria ser um crente cheio, diferente, um crente obediente. Ele disse, olha, eu vou guardar no meu coração, eu vou fixar no meu coração as palavras do salmista que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Daniel fixou. Eu vou prender no meu coração, eu vou gravar, eu não posso me contaminar, eu não sou daqui, eu não vou ficar aqui. E a Bíblia diz, no versículo de número 9, diz a Bíblia, ora, deu Deus a Daniel graça. Você quer graça nesta tarde? Quem precisa de graça nesta tarde? Quem precisa da graça de Deus, levante a sua mão para eu ver a sua mão. Você pode levantar a mão assim bem alto, jovem. Os obreiros, por gentileza, você pode levantar a sua mão. Você pode levantar a mão. Deus dá graça a quem quer. O apóstolo Paulo disse isso escrevendo aos romanos, segundo a graça que me é dada. E nesta tarde eu quero dizer, recebe graça. Recebe graça, jovem. Recebe graça, jovem, para desempenhar o teu papel, para influenciar este reino que aí fora está contaminado, corrompido. Mas te prepara, te prepara, te prepara. Deus já está descendo do céu força, Deus está descendo do céu graça. Te prepara para abrir a boca e os espíritos serem expelidos. Jovem, prepara essas tuas mãos, porque Deus te dará autoridade para orar pelos enfermos. É com você que Deus conta nesta última hora. Deus vai usar você para orar para os endemoniados. Deus vai usar você para ganhar almas. Recebe uma visita do Espírito Santo nesta tarde. Eu já estou vendo o jovem aqui recebendo um mistério celestial. Recebe de Deus uma graça nesta tarde. Deus está dizendo assim, você não é uma qualquer. Você não vai dar ouvido ao que te disseram, não, não. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que permiti este processo tão difícil. Esta prova tão difícil, este caminho tão dolorido. Tu já disseste até a mim assim, porque só eu? Porque comigo é tão difícil? Porque o meu caminho é tão estreito. Eu te digo assim, é porque eu te darei um espírito excelente. Recebe da minha parte, recebe aí o mistério. Eu te usarei em outras línguas. Eu te usarei em outros idiomas. Eu cumprirei o que eu tenho determinado na tua vida. Foi eu que te chamei para um propósito. Levanta a tua mão. Só quem crê nesta tarde, levante a mão. Feche os teus olhos aí. Feche os teus olhos aí. Você não está aqui por sua causa, não. Foi Deus que te trouxe nesta tarde. Foi Deus que te trouxe nesta tarde para te dizer assim: eu te chamei.
foi eu que te chamei. Ah, se tu soubesse o esforço que eu tenho feito. Legal, né? Ai, quantas vezes tu diz a mim que vai desistir? Ande, quanta incompreensão tu tens passado, mas eu digo assim, sou contigo. Recebe. Abra a tua boca aí, jovem. Deus está descendo renovo, renovo, renovo. Eu quero ver crente aqui falando em línguas estranhas. Abra a boca aí, jovem. Abra a tua boca. Tu fostes batizado para receber de Deus. Eu não te deixarei. Eu não vou te abandonar. Alguém vai procurar em ti defeito, mas eu te digo assim, não vai encontrar. Eu mostrarei as tuas qualidades espirituais. Eu mostrarei a alguém que eu quero. E quem impede? E quem impede? E quem impede de eu te encher? Eu vou te usar. Tu vais influenciar. Tu vais influenciar. Oh, glória! Depois de tantos anos, o rei fez um edito. Já o rei Dário. E ele disse assim: por mim é feito um edito que em todas as províncias não pode ter outro Deus, só o Deus de Daniel. Oh, glória. Tu és embaixador de Deus na terra. Tu não és pouca coisa, não. Eu não vim trazer orgulho nem soberba, não. Eu quero é que tu se levante como um baluarte e diga: a Deus, eu estou aqui. Usa a minha vida. Usa os meus talentos. Se dispõe nesta tarde, jovem. Oh, como é bom ver jovens chorando. Tem jovem aqui chorando. Recebe um abraço de papai na tua alma, jovem. Recebe um abraço de papai e ele te diz assim: tu és para mim especial. Ah, se tu pudesses ver o zelo que eu tenho pela tua vida. Ah, quantas amizades eu tenho soprado. Ah, tu até me diz assim: eu vou ser sozinho, sozinha. Não, Deus diz assim: eu sou teu amigo. Ah, legal. Eu não chego quando tu precisa. É legal. Quando o desespero quer tomar conta da tua alma, eu não te abraço e digo assim: se acalme. Eu estou aqui. Daniel. Que expressão o anjo disse: homem muito desejado. Pega na mão aí dessa pessoa que está ao teu lado. Eu já vou parar, meu pastor. Pega na mão aí deste jovem aí. Oh, glória, tem jovem pegando fogo. Pega na mão aí deste jovem. Segura aí na mão deste jovem. Moça, pega aí na mão desta moça que está do teu lado. Pega na mão aí. Segura nesta mão santa aí. Enquanto tu vai chorando, se alegrando, e Deus confirmando a promessa e dizendo: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Tu vais influenciar a vida de alguém. Eu vou te tomar lá dentro da tua casa. Eu vou te tomar lá no meio da tua parentela. Ah, como eu vou te encher. Recebe graça,
Recebe unção. Eu vou abrir a tua mente. Eu vou abrir a tua mente. Eu te darei sabedoria. Eu te darei entendimento. Recebe graça. Recebe graça nesta tarde. Recebe graça nesta tarde. Oh glória.